Bom, vamos lá? Cristiano agora, né? Certo? Vamos lá. Pessoal, eu tô com uma sessão aqui de Pro Tools, eu vou fazer questão e vou fechar tudo, tá? Quero abrir o Pro Tools todo para você. O Pro Tools está fechado, tô aqui no laptop, não tem nada de HD, nada de native, nada de nada. Só tenho meu som on-board mesmo, né? Meu Core Audio. E vou aqui agora, então, rodar o meu Pro Tools. E repara, como eu tenho o Complete Production Toolkit 2, o que vem aqui para mim ser o meu Pro Tools HD 9, certo? Começa a rodar tudo, trazer todos os plugins, vocês já conhecem bem, né? Pro Tools aberto, janelinha que vocês também já conhecem, né? O Quick Start. Vou fechar ela por um minuto para falar então sobre o Playback Engine, né? É uma coisa super fácil de regular, agora a gente tem que ver com mais cuidado. Quando eu vou no Playback Engine, a gente ganhou esta opção aqui, chama Current Engine, né? No caso tá Audio Redirector, né? Esse é um driver que a gente está usando para fazer a transmissão, né? Então o som vem para mim e vai para vocês também, tá? É uma opção que eu tenho de usar Audio Engine, vai ser a mais correta. O que mais eu tenho de opções aqui? Pro Tools Aggregate I/O, que eu vou explicar já já. Minhas opções onboard, microfone, a linha e o meu output. E também tem uma MBOX 2 aqui. Então, qualquer momento, falar, não, pensando bem, agora eu quero monitorar pela MBOX 2. Eu venho aqui, MBOX 2, dou um OK. Ele vai ter que fechar a sessão, se tiver uma sessão aberta, e vai trazer tudo de novo. No caso, como eu não tinha nada aberto, tudo certo. E agora vamos dar uma olhada aqui nesse hardware setup, tá? Quando eu escolho a MBOX 2, continua idêntico ao que você já conhece, tá certo? Clock Source, Sample Rate. Eu vou mudar agora para o Pro Tools Aggregate I/O. Vou agora no hardware. Opa! A gente ganhou um botãozinho novo. Nessa janela de hardware era uma coisa que quem usava Pro Tools ali nem olhava, né? Não tem nada para fazer ali. Conferir se o clock está certo. Agora se tornou uma janela que a gente tem que prestar atenção. O que é então esse conceito de Pro Tools Aggregate I/O? Aggregate, né, do termo de agregar mesmo, seria você pegar várias interfaces e ter uma grande central. É uma opção que vocês têm no Aggregate I/O de juntar, né, essas interfaces todas e fazer um blocão, né, gravar o primeiro canal pelo meu microfone, o segundo canal pela minha box, né, isso é possível fazer no Aggregate. Você vai ter todas as suas interfaces aqui espetadas e você diz o que você quer que seja esse Aggregate I/O, tá? Se você não tiver interesse nisso, você pode simplesmente, no Aggregate I/O, a gente pode juntar uma MBOX com a saída principal da MBOX e podemos juntar também outras interfaces. Deixa eu mostrar isso para vocês como é que fica na sessão. Vou passar rapidinho no I/O Setup, tá? Não vamos se prender a isso, porque depois o Rodrigo vai explicar bem a fundo as mudanças do I/O. O que tem aqui? Temos a MBOX, a única coisa que tem espetada. Se eu for aqui no Playback Engine, está regulado para MBOX. Vou alterar para o Aggregate I/O. Lembra que eu falei, ele tem que fechar a sessão e abrir de novo. Agora, se eu for no I/O Setup, eu tenho agora chamado aqui Aggregate I/O, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 outputs. Então, agora sim. Então, eu tenho meu built-in aqui, tenho minha MBOX aqui, e aqui eu tenho meu Redirector, que é a interface que a gente está usando para mandar o link para vocês, para mandar o som para vocês. Tá? Então meu Aggregate I/O ficou com 6 saídas, né? Saí pegando um pouquinho de cada uma. Vamos ver como é que consigo agora ajustar isso. Se eu venho aqui e coloco meu built-in, vocês devem estar ouvindo, vindo do meu vazamento do microfone. Está indo direto para vocês. Se eu venho aqui e mudo para MBOX, nem eu vou ouvir, nem vocês vão ouvir, porque está indo para MBOX, uma outra interface, está em outro lugar, não tem nada espetado nela. Se eu escolher agora o Redirector, que eu criei depois, agora está chegando para vocês aí. Confere? Para evitar essa confusão, né, de MBOX, saída das minhas placas, saída de Redirector, não sei o que, eu vou então fazer a minha configuração ideal para a transmissão. Né? Eu não preciso desse monte de entradas e saídas, vou simplificar a história. O que eu vou fazer? Cancelo o Aggregate, né, essa mistura, né, de interfaces, e vou usar só o Audio Redirector, que é o driver então, que a gente usa para fazer a transmissão para vocês. Lembrando, mudei o engine, ele pede para fechar a sessão, não tem problema.
ele abre rapidinho depois de novo. Tem que sempre fechar a sessão. Eu vou recomendar para vocês, eu sei que no mês de janeiro, tá certo? No mês de janeiro vai sair na Backstage, numa coluna do Júlio Rames Live, que também é um instrutor da ProClass. Ele vai fazer uma coluna explicando só o aggregate. Tá? Então, fica de olho na Backstage de janeiro, ok? Agora, eu só preciso, né, no Pro Tools 9, a gente não tem muita coisa para tocar e mexer, mostrar para vocês o que tem de diferente. Aqui no File Import, tá? Tudo eu vou explicar. Eu tenho o Production Toolkit 2 aqui, mas eu vou sempre dizer se isso é uma função do Pro Tools básico ou desse Complete Production Toolkit 2, tá? Então, aqui no Import Session Data, essa é a janela do Import Session Data, independente de vocês terem o Complete Production Toolkit, tá? Vocês têm a janela exata de quem tem Pro Tools HD. Era uma coisa que pagava-se à parte e agora está incluída. Então, a gente não tinha no Pro Tools básico esse Match Tracks, que se tiver o mesmo nome, o mesmo conteúdo, você clica aqui, ele já associa aqui embaixo no Destination. A gente não tinha esse Main Playlist Options, que era a opção de você importar ou não os playlists, né? Quando você não tinha essa opção, quando a gente queria fazer o Import Session Data, às vezes a gente queria só os plugins, era uma trabalheira, né? Porque você queria só os plugins, né? De uma sessão que deu certo, você quer pegar aquela mixagem e passar para outra, aí ele tinha que trazer todos os áudios para um track novo, né? A gente passava os plugins lá para cima, deletava os canais que a gente não estava interessado no áudio, ficou um pouco mais fácil aqui, né? Com o playlist a gente pode escolher outras opções, tudo do Pro Tools HD não existia no LE e temos agora idênticos, tá? O que mais a gente ganhou aqui? Export Selected Tracks as AAF e OMF. O que é o AAF e OMF? Isso são padrões standards, vamos dizer assim, de você salvar a sessão. Atenção que não é a sessão completa, tá? São só as regiões onde começa, onde termina, onde tem fade in, onde tem fade out. Só. Não vai plugin, não vai mixer, não vai posição de pan, tá? São só o posicionamento das regiões. Para a gente não precisar fazer aquele monte de consolidate que a gente fazia antes, né? Se você pegar e colocar aqui Export to OMF e tentar abrir lá no Cubase, vai abrir e vice-versa. Pega lá uma seção do Logic, salva em OMF, traz para o Pro Tools, abre aqui e vai abrir perfeitamente, tá? O posicionamento de cada região, tá? Lembrando, não tem nada a ver com a questão individual de cada programa. Nem plugin, nem volume de pan, nem volume do canal, tá? A parte de mixer, isso continua ainda separado, tá? É uma limitação, é só para você trazer o básico de uma sessão para outra. Lembrando, isso era do DigiTranslator, né? Um pacote adicional que a gente pagava para poder fazer essas conversões e agora liberado. No Bounce to Disk, né? Escolhia o MP3, apertava o Bounce e bam, dava de cara com aquela tela, né? Pô, você quer comprar a opção do MP3? A gente, não quero comprar, eu quero passar para o MP3 como todo mundo passa. E agora, então, finalmente, atendendo aos pedidos de todo mundo, você pode converter direto para MP3, tá? Sem problema nenhum. A minha parte aqui está encerrada. Eu vou passar para o Rodrigo vai destrinchar melhor o I/O Setup